Olá, meus caros alunos da Uninter, sejam bem-vindos a mais uma aula referente ao nosso curso de Biofísica. Agora falaremos um pouquinho mais sobre a parte de osmose e também a parte do processo inverso da osmose, que é chamado de difusão. Sou o professor Eduardo Araújo, tutor dos cursos de licenciatura e bacharelado em Química, mas atuo também em outras frentes aí, principalmente nos cursos de exatas e alguns cursos relacionados à área da química em si, como por exemplo a biologia, né, que tem essa disciplina. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá ao nosso material. Então vou compartilhar aqui com você a tela, né, do nosso material, justamente para você visualizar aí os nossos conteúdos, tá? Então vamos iniciar aqui, né? Então, como eu havia comentado, falaremos sobre o processo de osmose e difusão, tá? Isso cai bastante lá nas suas avaliações do curso de biofísica. Então, primeiro vamos a uma definiçãozinha de transporte passivo. Tem duas nomenclaturas bem importantes aí da biologia, da química, que é transporte passivo e transporte ativo. Não sei se você já ouviu falar dessas duas nomenclaturas, mas o transporte ativo é aquele que há um consumo de energia. E o transporte passivo é aquele que não há um consumo de energia, ou seja, acontece naturalmente, né, de acordo com um referencial padrão que você tenha, que façam que esse transporte seja de forma com zero de custo, né, de relação à energia. Nós veremos dois tipos de transporte passivo, a difusão e a osmose. O processo é praticamente o mesmo, a diferença vai ser o foco de análise. Né? Por exemplo, a difusão vai ter o foco no soluto e a osmose vai ter o foco no solvente. Tá? Então, por exemplo, imagine lá que você tem um copo de água e açúcar. Quem que seria o seu soluto? Soluto seria o açúcar, é aquele que é dissolvido. Quem seria o seu solvente? Seria a água, é aquele que dissolve o soluto, tá? Então, a difusão e a osmose é praticamente a mesma coisa, tá? Só que um focado no soluto, que, por exemplo, é a difusão, e outro focado no solvente, que seria osmose, tá? Então, o que seria? Qual que seria a definição aí? Então, perceba aí comigo, ó, que a definição, então, o que é? O transporte passivo, né, então, falando novamente, né, é o transporte que ocorre entre duas soluções com concentrações de soluto diferentes, certo? Então, essa é a primeira parte importante. Quando você tem dois recipientes, onde um deles existe uma concentração e o outro existe uma outra concentração desse mesmo solvente, no caso, né? Você tem o processo de transporte passivo, tá? Só que nem sempre acontece o transporte passivo simplesmente pelo fato de ter concentrações diferentes, tá? A gente vai entender um pouquinho melhor com as explicações mais adiante. Então, o que tem por objetivo de igualar? Agora, essa parte aqui é importante, pessoal. Tem o objetivo de igualar as concentrações. Aí sim, né, começa a entrar o conceito de difusão e osmose. Então, você tem duas concentrações diferenciadas, certo? E aí, essas duas concentrações diferenciadas, o objetivo é você igualar as concentrações. Né? Então, por exemplo, ó, vamos aqui ao nossa imagenzinha do pente para você entender, tá? Então imagine que você tem aqui ó, um certo recipiente, vou colocar um recipiente aqui e vou fazer uma divisão no meio. Aqui eu vou colocar uma membrana que você vai entender mais para frente, que é chamada de membrana semipermeável. Por que semipermeável? Pensa nesses dois nomes, tá? Soluto e solvente. Então, como é semipermeável, um passa, o outro não passa, tá? Então, de duas substâncias que você terá, o soluto e o solvente, de duas, semi significa metade. Somente um deles que você vai ter como análise, tá? Ou seja, o soluto ou o solvente. Então, imagine que aqui desse lado, desse recipiente, você tem uma concentração alta, tá? Uma alta concentração. Pode ser uma alta concentração de um determinado sal, né? Enfim, de uma substância qualquer aqui. E desse lado, você tem uma baixa concentração,
Tá? Então aqui, ó, baixa concentração. Então, o processo isso de uma solução, tá? De uma solução qualquer, por exemplo, água e açúcar, tá? Então, desse lado, alta concentração. Você tem aqui, por exemplo, a água salobra, né? Então, a água salobra, que seria uma água com uma concentração elevada de sal. E aqui, por exemplo, você teria a água destilada, né? Ou água potável, que seria a água que você ingere, tá? Ou, enfim, né? Água mineral, né? Então aqui você tem um recipiente, né? Dois recipientes separados por essa membrana semipermeável, sendo que você tem uma alta concentração de um lado e uma baixa concentração do outro. Essa área que é chamada de alta concentração, ela recebe o nome de hiper. Então, hiper significa muito, alta. Então, hipertônica. E do outro lado, você tem a concentração que é mais baixa. Então, do outro lado, você teria a concentração que é chamado de hipo. Então, hipo significa baixa, tá? Então, hipotônica. E aí, o teu objetivo, né, tanto da osmose quanto da difusão, é fazer o quê? Que essa concentração hipertônica, ela tenha uma diminuição. Então, o objetivo é diminuir essa concentração, então, diminuir essa aqui, certo? Então, diminuir essa concentração e, consequentemente, aumentar a outra. Então, aumentar essa aqui, ó. Até qual objetivo? Até o objetivo das duas ficarem iguais. Ou seja, essa aqui vai diminuir até um certo ponto, essa aqui vai aumentar até um certo ponto, tem um limite para isso, tá? A ponto que os dois recipientes fiquem com concentrações iguais. Ou seja, fiquem isotônicos, que significa concentrações iguais, certo? Então, esse aqui é justamente o objetivo, tanto da difusão quanto da osmose. Você transformar substâncias hipertônicas através da diminuição da concentração, pegar uma solução hipotônica, aumentar a sua concentração, até com que as duas fiquem com concentrações iguais, que seria chamada de isotônica. E para isso pode acontecer duas coisas. Né? Lembre que a sua solução, que é uma definição química, né? Sua solução nada mais é do que um soluto mais um solvente. Tá? Solvente. Então aqui ó, você vai ter o foco de um dos dois. Então se a tua solução ela é o soluto mais o solvente, vou colocar aqui do ladinho, ó, quando o seu foco for o soluto, né, ó, quando você analisar a passagem do soluto somente, por isso que a membrana semipermeável, o solvente não vai passar, no caso aqui o soluto, que você vai analisar essa passagem. Aí você vai ter, desculpa, a difusão, tá? Então aqui, ó, difusão. Agora, quando o teu solvente passa de um lado para o outro, você está analisando, por exemplo, a passagem de água através da membrana semipermeável, né? A água é sempre o nosso solvente, é um solvente universal. Então, aqui você teria o processo de osmose. Tá? Então, o processo, na verdade, é o mesmo. Que nem eu falei para vocês no início, o que modifica é o foco. Tá? Então, se você tem o processo osmótico, você vai pensar na água, no seu solvente sendo passando de um lado para o outro através da membrana semipermeável. E o soluto não passaria, tá? Justamente porque a membrana semipermeável deixa passar um e o outro não. Se o teu foco fosse analisar a passagem do soluto, ou seja, o solvente não estaria passando, né? O soluto, aí você teria o processo de difusão, certo? E a difusão tem dois tipos de difusão. Quais seriam? A difusão facilitada e a difusão com gasto energético, né? Mas posteriormente nós iremos falar um pouquinho mais. Tranquilo? Então vamos voltar ao nosso material aí para você continuar analisando. Agora vai ficar fácil para você entender aí, né, a definição. Então, transporte passivo é o transporte que ocorre entre duas soluções com concentrações de solutos diferentes, que eu acabei de comentar, que tem por objetivo igualar as concentrações, tornando-as isotônicas.
esse processo ocorre sem o gasto de energia. Então, se é um processo passivo, igual eu comentei, é sem o gasto energético. E ela se divide em dois tipos, difusão e osmose, como eu já mostrei para vocês a diferença, certo? Vamos continuar aí. Então, como que ocorre o processo de difusão? Então, a difusão é a modalidade do transporte passivo, na qual o soluto passa da solução mais concentrada, chamada de hipertônica, para menos concentrada, chamada de hipotônica. Né? Já entendeu bem o que significa isso. Isso ocorre com o objetivo delas se tornarem iguais, ou seja, isotônicas, em termos de concentração de soluto. Então vamos voltar ao nosso esqueminha ali, que é esse aqui, ó, certo? Então vamos imaginar que eu quero aqui analisar a parte da difusão, para você entender, difusão passiva, tá? Ou seja, sem gasto energético. Então aqui desse lado da alta concentração, por exemplo, água salobra, eu vou colocar duas coisas aqui, ó. Vou colocar aqui essa bolinha preta, que corresponde aqui, por exemplo, às moléculas de água, tá? Ó. E aqui as bolinhas em vermelho, que correspondem às moléculas, deixa eu deixar um pouco mais forte para ficar mais fácil você visualizar a explicação. Então, as bolinhas em vermelho seriam as suas moléculas de soluto, tá? Então, tenha em mente isso, tá? O vermelho aqui eu estou colocando como soluto e essas em preto, solvente. Então, se fosse a difusão, o que vai acontecer? Né? Ó, alta concentração significa que eu vou ter mais desse soluto aqui, ó. Eu vou ter muito mais aqui desse lado, ó, comparado com o outro lado. Eu até posso ter um pouco de soluto aqui, ó, mas a quantidade será menor, tá? Então, desse lado, né, lembrando da formulazinha da concentração, qual que era a fórmula da concentração molar, né, que você possivelmente deve ter visto isso em química geral. Concentração nada mais é do que a sua massa do soluto dividido pelo volume da solução, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu estou mexendo justamente na quantidade de massa do soluto. Então, se eu aumento a massa do soluto aqui, ó, que nesse primeiro recipiente, ó, que eu tenho uma quantidade maior de soluto, mantendo a quantidade de solvente igual, tá? Estou mantendo a quantidade de água igual, no mesmo nível. Então, significa que se a massa é maior, a concentração é maior, porque elas são grandezas diretamente proporcionais. Então, nesse primeiro recipiente, como eu tenho mais soluto, eu tenho uma concentração maior. Consequentemente, desse outro lado, eu tenho menos soluto, a concentração seria menor. E aí, o que vai acontecer? A ideia é igualar essas duas, né? Então, ó, você vai pensar assim, ó, de um lado tem uma massa maior de soluto, certo? Eu quero deixar essa concentração que é maior, menor. O que você vai fazer? Vai começar a diminuir essa massa, né? Então, essa massa ó, precisa diminuir a ponto de tentar igualar do outro lado. Para quê? Por que eu preciso diminuir essa massa? Para que com que essa concentração ela também diminua. E a única forma de diminuir essa massa, que é justamente o processo de difusão, é fazer com que esse soluto ele venha para cá. Ó. Então eu começo a diminuir a quantidade de soluto nesse primeiro recipiente, passando para o recipiente 2. Então, o que vai acontecer nesse primeiro recipiente? Eu passo um soluto para cá. A massa diminuiu, a concentração diminuiu. Isso aqui ó, acontece no recipiente 1. Agora, o que está acontecendo no recipiente 2? Ele está recebendo massa, né? Então, aqui ó, no recipiente 2, está acontecendo um processo contrário. Então, você tinha uma concentração menor. Por que você tinha uma concentração menor inicialmente? Porque a tua massa de soluto, você tinha uma massa menor. Isso mantendo né, o volume constante. Agora, perceba que ele está recebendo massa. Então, a massa aqui agora ó, está aumentando. Então, se a massa está aumentando, a concentração também está aumentando. Tá certo? Então, aqui, essa concentração, né, ela vai aumentando. Então, desse lado, com a alta concentração, ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo pela passagem do soluto, e desse outro lado, de baixa concentração, ela vai aumentando, aumentando, aumentando. É como se fosse aquelas balanças de prato. Imagine aqui, ó,
Você tem uma concentração menor, uma concentração maior e uma concentração menor. O que acontece quando eu coloco quando eu tiro massa daqui? Ela vai diminuindo. E eu coloco massa do outro lado, ela vai aumentando. Então ela vai chegando até as duas se igualarem, ou seja, tornarem-se isotônicas, beleza? Então esse é o processo, né, simples aí da sua difusão, que é justamente isso que eu estou explicando. Tranquilo, pessoal? Ficou claro para vocês? Então, de um lado fica a concentração maior, ela vai diminuindo, do outro lado, que a concentração é menor, ela vai aumentando, justamente pela passagem desse soluto do meio hipertônico para o meio de baixa concentração, né, para o meio hipotônico, ao fim, né, de torná-las iguais, as concentrações iguais. Beleza? Então vamos continuar aqui. Vamos apagar o nosso quadro, né? Não deixa de ser um quadro aqui. E vamos explicar agora um outro processo, que seria o processo inverso a ele, que seria o processo osmótico. Então, ó, tenha em mente que essa aqui é a formulazinha que nós iremos usar, tá? Ó, concentração é massa por volume. Então, não vamos mexer nessa aqui, ó. Vamos deixar ela aqui em cima, aqui embaixo, tá? Então, agora eu já falei sobre o soluto, agora eu vou falar sobre o solvente. Então, imagine ó, que você... vamos apagar tudo aqui para ficar mais fácil, né? Então, você já entendeu bem essa explicação aqui. Então, vamos fazer novamente o nosso esquema agora, só que pensando agora no processo osmótico. Então, vou pegar dois recipientes, né, vou colocar aqui no meio uma membrana semipermeável, que passa né, ou seja, o soluto ou o solvente. Então, vou deixar aqui os espaços, justamente para um passar, como se fosse um filtro, tá? Desse lado, eu vou falar que tem alta concentração, lembra, ó, é o meio hipertônico, tá? Então, desse lado, hipertônico. E do outro lado, o meio de baixa concentração, que é o hipotônico. Tranquilo? Hipotônico. Então, tenha em mente isso. Então, eu vou colocar aqui uma certa quantidade de soluto e solvente qualquer, tá? Então, aqui, ó, vou pegar em pretinho, ó, quantidade de soluto. Que agora o meu objetivo vai ser justamente analisar o meu soluto. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, ó, 6 bolinhas que representam as 6 moléculas de soluto. E eu vou colocar aqui em vermelho a quantidade de solvente. Desculpa, soluto não, solvente essa em preto, tá? E agora eu vou colocar a quantidade de soluto. Então, aqui embaixo, né? Agora, como eu estou analisando agora a relação da massa, não mais da massa, e sim do volume, eu vou colocar desse outro lado a mesma quantidade de bolinhas que são vermelhas, certo? Que representam o soluto. Para você não confundir, vamos fazer um esquema aqui embaixo. A bolinha vermelha representa soluto, tá? Bolinha preta representa solvente, para você não se perder aí. Então, bolinha preta representa o teu solvente. Tranquilo? Vamos lá, vamos deixar as coisas bem arrumadas aí para você não se perder no meio do caminho. Então, ó, perceba que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu colocar mais uma do outro lado lá para deixar igual. A quantidade de soluto agora, eu não quero que mexa, tá? Ou seja, eu quero manter igual dos dois lados. Só que se eu tenho a minha fórmula da concentração é massa por volume, agora nessa formulazinha, a massa de ambos é igual. Então, o que precisa para ter as concentrações diferentes? É justamente o meu volume, né? Então, aqui, ó, hipertônico. A minha concentração no meio hipertônico, ela é maior, certo? Vamos colocar aqui, ó. Concentração maior no meio hipertônico. Já entendeu isso, né? E no meio hipotônico, a minha concentração, ela é menor. Se as massas estão iguais em ambos os lados, para eu ter uma concentração maior, eu tenho que ter um volume menor, certo? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Então aqui o meu volume, ele deve estar menor. Consequentemente aqui, o meu volume precisa estar maior, tá? Então é como se eles não tivessem no mesmo nível, tá? Tivessem níveis opostos. Então, se aqui eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de solvente, aqui eu precisaria ter uma quantidade maior, né? Ó. Então, 1, 2, 3,
4, 5, 6, estaria igual. Aí, ó, 7, 8, 9, 10 e assim, né, sucessivamente. Então, aqui eu aumentei a quantidade de volume de solvente, consequentemente o volume da solução também foi aumentado, né? Então, eu aumentei o volume, diminui a concentração. Agora, quando eu coloco essas duas soluções em contato através de uma membrana semipermeável, já que o soluto, né, é igual à quantidade, o que, que vai acontecer? A ideia é você deixar isotônico, tenha em mente isso, tá? Tanto difusão quanto osmose, o processo é deixar isotônico. Então, o que, que vai acontecer aqui? Esse solvente, ele vai começar, sempre o que está em excesso vai passar para o outro lado. Então, se a massa estava em excesso, passa para o outro lado. Lembra da primeira explicação? Até as duas estariam iguais. Agora, quem está em excesso aí? É o solvente. Então, isso que está em excesso, né, que no caso aqui seria um volume maior, que é o solvente, né? Ele vai passar para cá. Ó. Então, o meu solvente, ele começa a vir para cá. Por quê? Porque você está desse lado aqui, ó, diminuindo o volume. Então, no meio hipotônico, você está fazendo agora o quê? Ó? Diminuindo o volume, certo? Porque o solvente está passando. E se o volume está diminuindo, o que está acontecendo com a concentração? Grandezas inversamente proporcionais. Ela está aumentando. Desse outro lado, no meio hipertônico, está recebendo o volume, certo? Então, o que está acontecendo com o volume desse lado? Está aumentando. E o que está acontecendo com a concentração? Está diminuindo. Então, perceba que uma concentração começa a diminuir e a outra, né, começa a aumentar, até o ponto das duas novamente, ó, ficarem iguais, ou seja, isotônicas. Então, qual é a diferença? Isso aqui não é difusão, tá? Isso aqui o processo chama-se osmose, que é a passagem do solvente. Então, aqui, ó, seria a osmose, certo? Então, de uma forma bem simplificada, você tem o processo osmótico, já havia comentado, mas vou repetir novamente, tá? Então, a osmose é o que? Passagem do solvente para igualar as concentrações, tá? Concentrações. Ou seja, deixar igualzinho, né? Deixar isotônica. E o que, que seria o processo de difusão? Então, difusão seria passagem de quem? Do soluto para igualar as concentrações. Então, para igualar as concentrações. O que, que você visualizou de diferente nos dois processos? Quando era difusão, a passagem do soluto, passava da onde para onde esse soluto? Lembra? E da osmose? Passa da onde para onde? Então, o processo osmótico, ó, perceba que o solvente ele passa do meio hipotônico para o meio hipertônico. Tá? Então, você vai ter aqui, ó, solvente, vou fazer um esqueminha aqui, ó, solvente, deixar um espaço, colocar soluto, solvente soluto. Vamos pegar esse mesmo esquema e colocar aqui embaixo para difusão. Solvente e soluto. Então, no nosso caso aqui do processo osmótico, quem que está passando? É o solvente, beleza? Desculpe. E o processo de difusão, quem está passando? É o soluto. No caso da osmose, o solvente passa da onde para onde? Então, ó, do processo da osmose, né, o solvente passa do meio, ó, é só ver a explicação que eu acabei de colocar, do meio hipotônico, então, hipotônico, vou abreviar aqui, tá? Hipotônico para o meio hipertônico, certo? Então, com o objetivo de você igualar as concentrações, tá? Então, para o meio hipertônico. Tranquilo? E no caso do soluto, é o processo inverso, né? Então, no caso do soluto, ele passaria do meio hipertônico, que é só você dar uma olhadinha na parte anterior que eu expliquei, ó. Então, ele passa do meio hipertônico para onde? Para o meio hipotônico. Tranquilo? E aí você tem a diferença entre esses dois aí, que é justamente
a osmose e o processo de difusão. Tranquilo, pessoal? Então vamos voltar ao nosso material agora dos slides. Então, a difusão é a modalidade de transporte passivo, na qual o soluto passa da solução mais concentrada, hiper, para menos concentrada, hipo. Isso ocorre em termos com o objetivo, né, de tornarem as soluções com concentrações iguais, isotônicas. Beleza? Vamos continuar. E aí você tem a imagenzinha, né, que eu já mostrei para vocês aí da membrana semipermeável, o que acontece com a difusão, né? Então, meio hipertônico para o meio hipo. Então, essa imagenzinha é só para deixar mais claro aí tudo isso que nós já comentamos aí sobre o processo todo. Em relação à velocidade de transporte, tem como aumentar essa velocidade ou diminuir essa velocidade? Sim, tem sim. E veja como. Quanto maior for a diferença entre as concentrações, mais rápido será esse transporte. Tá? Tanto faz se vai ser difusão ou osmose. Por exemplo, a nicotina entra mais rápido na corrente sanguínea do não fumante do que do fumante. Por quê? Porque quem é não fumante não tem nicotina, teoricamente, né? Se ela realmente estiver isolada de pessoas que também fumam, né? Porque às vezes tem o fumante ativo e o passivo, né? Então, às vezes, tem que tomar cuidado com vários desses nuances. Mas, de uma forma geral, o não fumante não tem nicotina no organismo, né? E o fumante tem. Então, quando o não fumante ele traga a primeira vez um cigarro, como as concentrações ali não são muito diferentes, né? Dentro do organismo dele, dentro da célula, por exemplo, não terá nicotina e fora terá muita nicotina. Então, vai ser uma diferença muito grande. Então, vai entrar mais rapidamente, tá? Agora, uma pessoa que já é fumante, ela já tem a nicotina no organismo. Então, a diferença de concentração, né, do cigarro para o seu organismo não vai ser tão grande. Então, ela vai ser uma absorção menor, tá? De ambos os casos, não é bom ter nicotina no teu organismo, tá? Então, isso devido, né, justamente à diferença de concentrações. E o processo osmótico, igual eu já comentei com vocês, é a modalidade da transporte passivo, né, na qual o solvente, a água, por exemplo, é transportado através de uma membrana semipermeável por meio da menor concentração, hipo, para a mais concentrada e hipertônica. Né? Já foi bem discutido aí com vocês isso, né, pessoal? Aí mostra um exemplo, né, do porquê que nós ficamos com sede quando não bebemos água. Então, olha que interessante aqui, ó. O meio hipertônico, né? Ó. Então, aqui está mostrando a célula, tá? Ó. Então, no meio extracelular, vou deixar em destaque aqui, ó. Então, no meio extracelular, aqui é a célula, aqui é o meio extra, existe uma concentração maior de sais. Então, você come uma coisa muito salgada, por exemplo. Por que dá sede? Então, aqui fora, né, você terá uma concentração maior e aqui dentro uma concentração menor. Então, o que vai acontecer? Começa a ir a água da tua célula em direção a essa quantidade excessiva de sal, justamente para tentar diminuir a concentração, né? Então, isso acontece quando o seu meio extracelular, ou seja, fora da célula, é hipertônico. Quando ele é isotônico, né, acontece a absorção e a liberação de água. Então, a célula ela permanece mais ou menos intacta, no mesmo volume. Do jeito que entra a água, sai a água também. Perceba que essa célula aqui que está desidratando, ela está murchando, né, até um ponto que ela vai vir a morrer mesmo, né? Então, por isso que você não pode tomar muita água, né? Água com sal, né? Por exemplo, existem estudos que dizem que se você tomar água do mar, então, por exemplo, imagine que está num cruzeiro, afundou o cruzeiro, tá? Afundou o barco. E aí você está no meio do mar e acabou a tua água. Falar, puxa, mas tem tanta água aqui, eu vou tomar água do mar mesmo. Então, existem estudos que dizem que se você tomar água do mar, o problema que pode acontecer no teu corpo é 15% mais rápido do que seria se você simplesmente não tomasse água. Então, sem tomar água, você aguenta uns 3 dias, mais ou menos isso, tá? Isso já causaria um problema bem grave para o teu organismo. Tomando água do mar, vai ter aí aproximadamente 1 dia e meio, né? Referente à quantidade de tempo que você aguentaria. Então, por quê? Justamente porque você vai colocar uma água salobra, vai aumentar a concentração de sais no seu organismo e vai fazer com que as células comecem a perder água. Então, ao invés de hidratar, você vai estar desidratando mais rapidamente ainda, tá? Então, isso não é bom.
Agora, e quando acontece o processo inverso, que é esse aqui, ó, o seu meio extracelular está hipotônico, com uma concentração baixa de sais. Então você faz muito exercício físico e não toma aqueles eletrólitos lá, por exemplo, que são repositores de sais minerais. Então, o que vai acontecer? Você está transpirando, você está perdendo os sais minerais e fora da tua célula, né, o meio extracelular, vai se tornar hipotônico. Então, o que vai acontecer? Veja aqui, ó, a tua célula, ela vai começar, a tua célula intracelular vai ser o meio mais concentrado. Então, ela vai começar a puxar a água de fora do teu organismo, justamente para tornar a tua célula em si, né, sobreviver. Só que isso também não é bom, tá, pessoal? Porque você precisa ter um balanço. Então, o ideal é que seja dessa forma. Entra água na tua célula, mas sai também na mesma velocidade. Ou seja, tenha meios equivalentes, né, para que você não tenha problemas de saúde, tá? Então, como é que você faz isso? Tomando aí aproximadamente 2 litros de água por dia, né? Não menos que isso. Algumas pessoas podem ter uma necessidade um pouco maior, né? Tomar os devidos cuidados em relação à ingestão de sais no organismo, não pode ter muitos sais, mas também não pode deixar de tomar esses eletrólitos, né? Ou seja, tudo é um balanço, tá? Tem que estar na quantidade certinha, beleza? Então vamos continuar ali, ó. Pensando na célula vegetal, né, como que acontece o processo de osmose? Por exemplo, quando você quer ir num restaurante e quer ver se o chefe é muito bom, né, se ele é bom. Primeira coisa que você tem que fazer é olhar a parte da salada. Porque se a pessoa já deixa a salada temperada, quer dizer que ela não entende nada de cozinha. Por quê? Porque ela vai colocar sal, vai colocar vinagre, vai colocar lá suco de limão, né? Enfim. O que vai acontecer com o meio extracelular da célula vegetal? Vai ficar hipertônico, certo? E a célula vegetal em si? Vai ficar hipotônico. O que vai acontecer? Vai começar a perder água essa célula vegetal. E ela vai começar a murchar. Tá? Então ela murcha muito mais rapidamente. Então o ideal é você montar a tua saladinha, fazer a tua saladinha. Se for demorar para comer, deixa borrifa um pouquinho de água, somente água. Não tempere, porque se você temperar e deixar para comer depois, ela vai estar toda murcha, justamente pensando nessa perda de água aí, né, do meio hiper para o meio hipotônico. Tranquilo, pessoal? Aí mostra um dos exemplos da purificação da água do mar, que é uma coisa interessante, né? Então veja, ó, que eles colocam de um lado aqui, ó, desse recipiente, água pura, água potável. E do outro lado, eles colocam água salobra, né, que seria água salgada. Então perceba que tem um certo nível de água aqui, né, o nível original de água, e aí coloca uma membrana semipermeável, a membrana que deixa passar somente o soluto, tá? Ou o solvente, dependendo do que você tenha como objetivo. Então, pensando na osmose, né? O que vai acontecer? Então, na osmose é a água que vai passar, tá? Então, a água, se você colocasse no processo osmótico, a água começa a passar daqui para cá. Isso não é interessante. Por quê? Porque o nível de água potável vai diminuir e o nível de água salobra vai começar a aumentar. É claro que vai ter a diluição, né? Ela vai ficar um pouco menos salgada, mas não vai deixar de ser salgada. Então, isso não é interessante. Aí eu preciso fazer o quê? A osmose reversa, que é um dos processos para fazer a purificação da água. Então eles fazem o mesmo procedimento, só que aqui na região da água salgada, eles aplicam uma pressão osmótica, que façam que essa osmose seja invertida. Ou seja, a água salgada começa a passar o solvente em direção à água potável. E aí você tem a água potável com aumento de quantidade e a água salgada com a diminuição de quantidade desse volume. Só que aí quanto de pressão que eu preciso aplicar aqui? E aí você vai usar aquela formulazinha que é o PV igual a nRT, certo? Onde o P, vamos escrever aqui para você, ó, onde o P seria a pressão, vamos compartilhar aqui com você, ó. Então vamos apagar essa telinha, que aí você já entendeu bem essa explicação, né? Então a formulazinha aí que você vai usar ó, é o PV, então, ó, P de pressão, V de volume, igual a N, que é o número de mols, vezes o R, que é uma constante universal dos gases, vezes a temperatura. Beleza? Então, pressão, volume, número de mols. Número de mols,
Como que você calcula? É a massa da substância, que você pega numa balança, sobre a massa molar da substância, que aí você tira da tabela periódica, né? Por exemplo, massa molar do H2O, da água, por exemplo. Tá, vamos pegar a água. Aí, então, a água, eu tenho o hidrogênio e eu tenho o oxigênio. Então, você vai lá na tabelinha periódica e acha a massa atômica de cada um desses. A massa atômica do hidrogênio é 1, então aqui vai ficar 1. A massa atômica do oxigênio é 16. E aí você vai pegar isso aqui e multiplicar pelas respectivas quantidades que está aqui embaixo. 2 para o hidrogênio e 1, que não tem nada, é 1 para o oxigênio. E aí você vai multiplicar e vai fazer a soma disso aqui. E aí você vai chegar em 18 aqui. Primeiro faz as multiplicações, né? Depois a soma. Então, 18, a unidade disso aqui é gramas por mol. Então, aí você acabou de fazer a massa molar. É assim que você faz massa molar. Massa é a massa da balança, né? Você vai pegar, colocar numa balança e ver quanto que tem lá, tá? E aí, esse número, você colocaria aqui, né? Essa constante universal dos gases depende muito da pressão que você queira. Mas, geralmente, essa aqui, por causa do nosso caso aqui, ela vai ser 0,082, embora possa ter outros valores ali, caso a sua pressão não esteja em ATM. Se você usar esse valor, você vai ter a seguinte unidade. Você vai ter ATM, que é a unidade de pressão, que significa atmosfera, vezes litro, que é a unidade de volume, sobre o número de mols, né, que é como se pegasse esse NT e dividisse. Então, N é o número de mol vezes o T, que é a temperatura que precisaria estar em Kelvin. Beleza? Então, você usaria essa relação. Como é que eu faço para transformar, por exemplo, o Celsius em Kelvin? É muito fácil. Temperatura em Kelvin, que é uma das temperaturas principais que nós temos, nada mais é do que a temperatura em Celsius, que é a que nós usamos, tá? 36 graus Celsius, 37 graus Celsius, mais, arredondando, 273. Tá? 273,15, mas 273. Aí você faz essa mudança aí. Então você aplica aqui, então esse P é justamente a pressão osmótica, tá? Que é a pressão que precisará ser exercida para que você consiga fazer o processo inverso da osmose, tá bom? De uma forma geral, é essa equação do Clapeyron aí. Alguns livros aparecem assim, ao invés do P, colocam o Pi, só para não falar que está falando de gases, mas é a mesma coisa. Então, se você vê um livro lá que é Pi, é a mesma coisa que pressão, tá? Então, tranquilo? É só uma formulazinha com uma letra diferente, mas o Pi aqui não é aquele 13,14 ou 180 graus na matemática. Significa pressão mesmo. Beleza? Então, vamos continuar nosso material aqui, Então, você vai aplicar uma pressão osmótica, né? Ou seja, que vai fazer com que esse processo osmótico seja invertido. Então, ao invés de passar do meio hipo para o meio hiper, vai fazer o contrário. Vai passar do meio hiper para o meio hipo. E aí você tem uma quantidade de água sendo purificada do mar, né? A água do mar sendo purificada. Beleza? Vamos continuar lá. Aí mostra, assim, para você como significa isso, né? Uma imagem mesmo. Então, aqui alta concentração, baixa concentração, aí você aplica aqui a pressão mecânica, que seria a pressão osmótica, né? E aí façam que essa água passe por essa membrana semipermeável e você praticamente está purificando-a, tá? Então, é um exemplo aí de uma imagenzinha. Algumas técnicas para você conservar o alimento, que tem a ver com tudo isso que nós estamos falando. Fervura, resfriamento, congelamento, desidratação, isolamento a vácuo, essas são as principais. A defumação, por exemplo, ela é comumente utilizada na conservação de peixes, carnes, linguiças. Nesse processo, seca-se o alimento usando fumaça. Por quê? Todos esses processos, eu não vou perder muito tempo falando sobre eles, depois você pode ver no slide. Todos esses processos, eu estou mexendo praticamente na concentração ou então na temperatura que façam que uma reação ou um processo ocorra mais lentamente em temperaturas menores ou mais rapidamente em temperaturas maiores. Então, de uma forma geral, eu estou mexendo aqui em temperatura e em pressão e em concentração. Ou seja, eu estou mexendo diretamente no processo osmótico ou de difusão, tá? Então, aí depois eu vou deixar o slide para vocês, né? Que vocês têm aí como disponível para vocês lerem aí o que significa cada um desses processos, tá? O isolamento, né? Que é tirado do ar, por isso que alimentos que você tira o ar
ele faz com que ele fique mais tempo sem estragar, porque sem a quantidade, num vácuo, sem o ar, os micro-organismos eles não se proliferam, justamente pela falta de oxigênio. Então, esses micro-organismos aeróbicos, que é o que faz o alimento estragar, eles não se proliferam, na verdade, eles morrem e faz com que o alimento fique guardado por mais tempo. Tá? Então, simplesmente pela falta de ar, né, que mata os micro-organismos aeróbicos. E aí vamos lá para alguns exercícios. Então, a figura a seguir representa um frasco contendo, vou tirar a minha imagem aqui, ó, 2 soluções de glicose de concentrações diferentes, separadas por uma membrana semipermeável. Pela análise da figura, pode afirmar que após algum tempo ocorrerá o quê? Então veja aqui, ó, a concentração é 0,2 e aqui a concentração é 0,5. Então 0,5 não é maior que 0,2? Então o que vai acontecer? A ideia vai ser igualar, né? Igualar essas concentrações. Então essa glicose com 0,2, ela vai aumentar a concentração e a de 0,5 vai diminuir. Tá? Então como é que faz para diminuir? Tem 2 hipóteses. Como ele está falando aqui, né, como ele está falando que não está fixando se é osmose ou difusão, vamos pensar, né, aqui no caso que seria uma osmose, né? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Então, pela análise da figura, pode-se afirmar que após algum tempo aumentará o nível da solução A, né? O que você acha ali? Então, a ideia é justamente a glicose 0,5 diminuir para, né, e a glicose 0,2 aumentar. Então, a água vai estar passando, né, no caso do 0,2 para o 0,5, o soluto, o solvente, me desculpe, vai estar vindo daqui para cá, ó, certo? Eu aumentando o solvente aqui, lembra? Aumenta o solvente, ó, o volume, a concentração diminui. Então aqui o solvente vai passar daqui para cá. Então o que vai acontecer com o nível de água do B? Vai aumentar. E o do A? Vai diminuir, beleza? Então haverá aumento da solução A? Não. O aumento da concentração B? Não sei. Então, o que você acha? Então, é justamente a C, aumento da concentração da solução A. Tá? Então, você vai aumentar essa concentração e diminuir essa aqui, beleza? Então, a B está errada, né? Porque tem que diminuir essa concentração. Então, nesse caso, a resposta seria a C mesmo. Vamos lá para mais uma. Admita-se que uma célula viva contém uma solução de concentração igual a 0,16 mols por litro. Se essa célula for mergulhada em uma concentração 0,05 mols por litro, que é uma concentração menor, né? Pode-se prever o quê? Então, veja, você vai ter o 0,16 hiper e o 0,05 hipo. Então, o que vai acontecer? Vamos ver, o que você acha aí? Então, a nossa resposta é que a célula, ela incharia, né? Justamente pela absorção de água, porque essa célula, ela vai absorver água, aumentar o volume, para que a concentração diminua. Então, a tua célula estaria inchando. Mais um ali, ó. Eventualmente, a solução de glicose, 0,3 mols por litro, é utilizada em injeção intravenosa, pois tem pressão osmótica próxima do sangue. Qual vai ser a pressão osmótica em atmosfera dessa solução a 37 graus Celsius? Tá, então, vamos lá. Esse exercício, ó, eu vou resolver com vocês aqui. Ó. Então, eu vou tirar aqui esse meu quadro aqui, vamos copiar aqui. Então, tem esse exercício, né? Vamos deixar somente aqui o nosso enunciado, porque é isso que importa para a gente aqui nesse momento, tá? Então, aí você tem lá o enunciado. Vou voltar aqui para você me ver mais um pouquinho. E aí, ó, então o que você vai usar aqui? Está falando de pressão osmótica, então está falando do PVNRT, tá? Então vamos usar aquela formazinha. Então, 0,3 mols por litro. O que é 0,3 mols por litro? Isso aqui, ó, vamos colocar a formazinha. PV é igual a NRT. Tranquilo? Vamos mexer um pouquinho nessa forma. Como eu quero saber de pressão osmótica, vamos pegar esse V e passar dividindo aqui, ó, certo? Então você teria, ó, P é igual a N sobre V, e aqui o R vezes o T. Teria que saber um pouquinho mais de química, mas isso aqui, ó, N sobre V, número de mols sobre volume, isso aqui é chamado de concentração molar, tá? Então isso aqui, ó, é chamado de concentração molar, cuja unidade é justamente mol dividido por litro, que foi o que ele deu ali, certo? Então ele deu essa informação aqui, ó, o N sobre V é 0,3.
Então, nós iremos substituir aqui, ó. Então, a minha pressão osmótica vai ser a minha concentração, 0,3 mols por litro, vezes o R, que ele falou aqui, ó, 0,082. Lembra que eu falei que geralmente é esse valor que nós usamos, né? Então, 0,082. E aí, veja aqui, ó, o R, ó. ATM, isso aqui é pressão, tá? Pressão. Litro, isso aqui é o volume. K, isso aqui é a temperatura, que é o Kelvin. Isso aqui é o N, que é o mol. Então, perceba que a minha temperatura, ela precisa estar em Kelvin. Então, você vai abrir um parênteses, vai pegar a sua temperatura em Celsius, 37, e somar com 273. Beleza? E aí, vou deixar para você fazer a continha. Vai fazer primeiramente o que está no parênteses aqui, né? Fazer essa soma. Aí depois multiplica por 0,082, por 0,3. E aí você vai encontrar o seguinte resultado. Vai aparecer ali para você, ó, que é 7,726, que seria a pressão em ATM, em atmosfera. Tranquilo? Vamos lá para o próximo. Os nossos ancestrais, deixa eu deixar a tela grande aqui, ó. Os nossos ancestrais descobriram que a carne, quando era tratada com cloreto de sódio, com sal, ficava preservada durante o ataque bacteriano. Por que isso? Quando você entupia de sal, o que acontecia? O meio extracelular fica hipertônico, a carne fica hipo. Então a carne começa a perder água, ela resseca. E aí, consequentemente, você tem um tempo maior. É isso que fazem nos peixes aí, né? No bacalhau, por exemplo, ou em carne, essas carnes que usam para fazer feijoada, que a gente compra no mercado, que tem muito, muito sal, você tem que tirar o sal primeiro. Por que dura muito tempo? Justamente devido a essa alta concentração de sal. E é isso que eu falei para você, é o processo de osmose. Tá? Então, o processo osmótico ele é usado para fazer também a cuidar, né, dos alimentos em si, para que ele fique mais tempo inteiro. Tranquilo? Então, pessoal, bons estudos para vocês. Né? Espero que tenha gostado dessa aula, esteja aprendendo também, né? Esse é o nosso objetivo. E qualquer dúvida, não esqueça de sempre mandar lá na tutoria, buscar as tutorias, assistir às aulas ao vivo. E estamos sempre à disposição de vocês para ajudá-los no que for necessário. Um grande abraço, me despeço e até a próxima.